E aí, galerinha, beleza? Eu sou o seu professor de física, o Eric Silva. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Circuito da Física. E hoje a gente terá a nossa última aula, né, da primeira parte, que é de hidrostática, que é o Teorema de Arquimedes, o empuxo. Então, venha comigo e vamos aprender física com qualidade. Teorema de Arquimedes, o empuxo. O Arquimedes, quem foi esse cara, né? Esse cara aí manjava de tudo, era físico, matemático, filósofo, trouxe contribuições, né, tanto para matemática como aqui para mecânica de fluidos, o cara manjava de tudo. Então vamos lá. Vamos ler aqui o que é o Teorema do Arquimedes. Todo corpo imerso em um fluido sofre a ação de uma força, denominada empuxo, dirigida verticalmente para cima, cujo módulo é igual ao módulo do peso do volume do fluido deslocado. Às vezes a gente lê um texto desse e pensa que está lendo em inglês, né? É difícil às vezes entender, mas vamos ler com cautela. Todo corpo imerso em um fluido sofre a ação de uma força. Ou seja, quando você coloca um fluido, aliás, um objeto em um fluido e tenta imergir o objeto em um fluido, aparece uma força que a gente chama de empuxo, que ela é dirigida verticalmente para cima, ou seja, é um vetor, tá? Cujo módulo, né, o número, né, o valor, é igual ao valor do peso do volume do fluido deslocado. Imagina aí, gente. Vocês já devem ter percebido que levantar uma pessoa numa piscina é muito mais tranquilo do que levantar a pessoa normalmente. Porque vai aparecer aí, gente, o empuxo, né, que é essa força que aparece, né, dirigida verticalmente para cima. E veja que o valor dela é igual ao valor do peso do volume do fluido deslocado. Como assim, Eric? À medida que você vai aprofundando, tentando imprimir aqui esse objeto na água, vai aparecer um volume deslocado, né? Do volume do fluido deslocado aqui. E esse volume deslocado aqui é igual ao volume do corpo. É o que diz aqui, ó. Certo? Tem uma questão aí que eu vou colocar no card aqui, que é a primeira questão que eu resolvi no canal, que é a questão que fala sobre densidade, né? E você vai observar que você tem uma proveta e você quer medir as densidades da moeda. O que é que você faz? Não tem como você medir, você pode medir até a massa da moeda, mas o volume da moeda é muito difícil. E o que geralmente a gente faz? A gente coloca uma proveta, enche de água ali, a um certo nível, e você coloca a moeda provavelmente vai afundar, porque a densidade dela é maior do que a densidade da água. A gente vai falar sobre flutuação aí, certo? Vai explicar isso aí. E depois que ela estiver já submersa no fluido, na água, vai ter um acréscimo de volume, né? O volume que é o volume do fluido deslocado. E esse volume de fluido deslocado é igual ao volume da moeda. Isso é interessante. Então, mais claro, só quando a moeda estiver totalmente submersa. Tá? A gente vai falar sobre flutuação aí, a gente vai ver, certo? Como funciona essa questão do empuxo, que é como é que funciona o empuxo aí numa situação de flutuação. Veja, gente, você também já deve ter percebido que quando você tem um recipiente com um certo fluido, você pega uma bola de futebol e tenta imprimir sobre a superfície do fluido, da água. O que é que vai acontecer? Né? Você vai ver que você vai ter que colocar um pouquinho mais de força para tentar imprimir essa bola. E aí, depois que você submerge essa bola, né, ela já está... o empuxo, né, a gente disse que o empuxo ele igualou com o peso. E aí você vai ver que ela vai ficar ali, né, paradinha ali, né, claro. Né, você vai imprimindo a força, e à medida que você vai soltar a bola no fluido, o que é que vai acontecer? A bola vai ser jogada para cima, né, mostrando que vai aparecer uma força dirigida verticalmente para cima, que é um empuxo. Tá? Vamos lá. Uma situação aqui. O corpo está totalmente submerso a esse recipiente com fluido aqui. Então veja, o volume desse corpo aqui é igual ao volume deslocado do fluido, certo? Coloquei aqui, ó, tá? Então, o empuxo será igual ao peso. O peso do objeto, tá? Ou seja, vocês devem saber que peso é igual a massa vezes gravidade, segundo a lei de Newton. E aí, você vai, né, colocar empuxo é igual a massa vezes a gravidade. Só que quando falamos de fluido,
a gente não usa massa, a gente usa em termos de densidade. Né? Coloca tudo em termos de densidade. Então a gente vai tirar a massa, né, e substituir por quem? Por densidade e volume, porque densidade é igual a massa sobre o volume. Beleza? E aí eu substituí, ó, cheguei aqui ao nosso teorema de Arquimedes, ou seja, o empuxo é igual à densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado, tá? E vezes a gravidade do planeta. Certo? É isso que é o teorema de Arquimedes. Então veja o seguinte, o empuxo, o módulo do empuxo, né? Lembrando que ele é um vetor, certo? Ele é um vetor, mas o módulo do empuxo é a densidade do líquido, né? Então você vê que cresce, à medida que você, né? Cresce à medida que, quanto maior a densidade, maior o empuxo, né? E o volume do fluido deslocado. E lembrando, gente, o empuxo ele cresce à medida que você tenta imprimir, certo? Quanto maior o volume do corpo imerso, maior o quê? O empuxo. Veja, essa é a parte muito interessante, tá? Quanto maior o volume imerso do corpo, maior o quê? O empuxo. À medida que você tenta, já quando ele estiver totalmente submerso, aí o empuxo fica totalmente constante. Então vamos aqui para a ideia de flutuação e entender por que alguns corpos flutuam e outros não. Flutuação dos corpos. Vamos estudar a primeira parte, o primeiro caso, que é o corpos parcialmente imerso. Ou seja, uma parte vai ficar imersa, outra parte não vai ficar. Vejamos o seguinte, a gente tem um objeto, você tem aqui o fluido, né? Esse fluido tem uma densidade, esse corpo também tem uma densidade, ele vai ficar em equilíbrio aqui, certo? Ou seja, eu vou considerar que o módulo do empuxo é igual ao módulo do peso. Lembrando que como eles são vetores, né? Então eu coloquei em módulo aí, tá? O módulo, né, do empuxo é igual ao módulo do peso. Então, ó, igualando os dois, eu vou ter, ó, o empuxo é a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. E o peso do corpo, em vez de eu colocar, né, massa vezes a gravidade, eu vou colocar em termos de densidade, certo? Então o peso do corpo vai ser a densidade do corpo vezes o volume do corpo, tá? Vezes a gravidade. E veja o seguinte, gente. Igualando os dois, as gravidades vão embora, tá? As gravidades vão embora. E sobrou só a densidade do corpo, o volume do corpo, densidade do líquido, o volume do líquido, certo? E aí, vai aparecer o seguinte, ó. Olha o que aconteceu. Densidade do corpo vezes o volume do corpo, densidade do líquido vezes o volume do líquido, certo? E aí, passando, né, volume do corpo para o outro lado dividindo, e a densidade do líquido passando para o outro lado dividindo, então você vai ter aí, ó, a densidade do corpo sobre a densidade do líquido é igual ao volume do líquido vezes o volume do corpo, né? O que isso significa? Isso significa, gente, quando um corpo está, né, parcialmente imerso, tá? A densidade do corpo é menor do que a densidade do líquido. E isso é o que acontece nos navios, que flutuam, tá? Flutuam na superfície da água. Já o volume do líquido deslocado é menor do que o volume do corpo. Então você vai ver que a quantidade de volume deslocado vai ser aquela quantidade de volume do corpo imerso no fluido. Então, geralmente, quando você tem um corpo parcialmente imerso, o volume deslocado é igual àquele volume do corpo que está imerso, certo? A mesma ideia de que quando o corpo está totalmente submerso, aquele volume deslocado é igual ao volume do corpo. Essa é a ideia, certo, gente? Que a densidade do corpo é menor do que a densidade do líquido numa situação onde, certo? Lá na primeira aula lá de densidade eu falei sobre isso e eu disse que um corpo para flutuar, ele precisa ter a densidade menor do que a densidade do fluido. E o volume do líquido deslocado, obviamente, tem que ser menor do que o volume do corpo. Obviamente, porque ele está parcialmente imerso. Vamos para o segundo caso. Os corpos inteiramente imersos. À medida que você vai aprofundando o objeto num fluido, né? Você vai observar que o empuxo ele vai aumentando. Mas depois, né, quando você já submerge todo o objeto, você vai ver que o empuxo ele vai passar a ser constante. Quando o corpo já está totalmente submerso, eu vou fazer a mesma coisa.
Aí o empuxo vai ser igual ao peso, tá? Ao peso aqui do líquido deslocado, né? Certo? Que é igual ao peso do corpo. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra questão, né? Fiz a mesma coisa, tá? Igualei os dois, vou cortar as gravidades e vai sobrar aquela mesma ideia, densidade do líquido, vezes a densidade do líquido, vezes o volume do líquido deslocado, é igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Numa situação onde o volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo, isso significa que a densidade do líquido é igual à densidade do corpo. Então essa é a ideia quando o corpo ele fica totalmente imerso. Há um terceiro caso, que eu não coloquei aqui, mas quando o peso ele consegue ser maior do que o empuxo, o corpo desce com uma certa aceleração. Eu coloquei esses dois casos porque são os mais comuns aí, que é quando o corpo está totalmente submerso e o corpo que está flutuando. Então você vai observar aí que quando o corpo ele está, né, totalmente imerso, é porque o volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo, o que a gente falou lá no comecinho da aula, e a densidade do líquido é igual à densidade do corpo, né? Lembrando que ela, né, quando você coloca um corpo submerso e ele fica lá em equilíbrio, né, aí isso realmente acontece. Muito obrigado, certo, gente? Mais uma vez por essa aula, tá? Próxima aula a gente vai começar o conteúdo de hidrodinâmica, certo? Ou seja, a gente estudou os líquidos em repouso, agora vamos estudar os líquidos, né? Aliás, os líquidos e os gases em movimento e quais as consequências disso, certo? A gente vai estudar isso nas próximas aulas e eu espero que você esteja comigo aqui sempre, curtindo os vídeos, compartilhando. Muito obrigado e até a próxima, gente.